Papo de Redação. Oferecimento Bemasa. Tudo em um só lugar. Dom Casmurro. Clube para cavalheiros. Urbano Norte. Seu aplicativo de mobilidade 100% rondoniense. Miralinda. Águas Miralinda. A única de Rondônia com pH 6,08. Olá, olá Rondônia, olá Brasil, um excelente início de tarde para você neste 2 de fevereiro, dia do agente fiscal. Uma semana triste para o Brasil, tomado pelas lágrimas em função da tragédia em Brumadinho. Uma semana triste também por causa do que aconteceu ontem no Senado, uma cena trágica, não dá para dizer cômica em nenhum momento. Ficou cômico nas redes sociais e o Brasil lamenta. Nós vamos debater isso hoje também, a questão dos ônibus em Porto Velho. Agora vai, parece que vai. Nós vamos falar desse assunto e temos convidados especiais hoje. De um lado, os dinossauros, sem o Beni, que foi para posse no Senado. De outro, 2 convidados que tentar tomar posse. Foi tentar tomar posse, que nos honram. O Davi Inácio e o Elias Rezende. O que eles estão fazendo aqui? Vão contar histórias, vão falar um pouco sobre o que foi a campanha, como é que esse governo tomou posse e o que se espera desse novo trabalho, desse novo ar que o Palácio Rio Madeira respira. Eles vão falar sobre curiosidades da campanha e, ao mesmo tempo, entrar nos debates conosco. São brasileiros, têm o coração que palpita por nossa terra. Como não falar de Brumadinho, como não falar do Senado, da Câmara Federal, como não falar do transporte coletivo e outros temas relevantes. Mas eu queria muito que Sérgio Pires hoje desse as honras da casa. Vou começar com ele, pedindo o seu destaque, o seu boa tarde. Ele que hoje, em protesto à situação atual do Colorado, veio de azul. Boa tarde, Sérgio. É um bando de idiotas. Sentei na cadeira do Benino e começar assim, né? Mas o Benino não afina a voz. Não, mas eu falei grosso, Depois você vai afinando e estraga tudo. Eu fico emocionado. Diga lá, Serginho. O meu destaque é a eleição da nova mesa da Assembleia Legislativa. Ok. Uma solenidade muito, muito legal, muito bonita, bem organizada e que fez aconteceu o que se esperava. Até a mulher do cafezinho sabia que o Laerte Gomes ia ser o presidente da Assembleia. Mas ela não votou, né? Não votou porque não chamaram, porque ela já estava pronta para votar. Então foi uma eleição tranquila e tal. O Laerte fez um belo discurso inicial. Aliás, ontem ele concedeu, né, a primeira entrevista ao vivo para uma emissora, depois da posse como presidente aqui para o SIC News, do nosso programa do Everton. Então, foi um evento bom. Eu só queria destacar rapidamente, até para não deixar passar como verdade, eu li em alguns lugares que o governador foi vaiado ontem lá no evento. Não é verdade. O que aconteceu foi um pequeno grupo de representantes de agentes penitenciários que estão contra o governo, é claro, e eles estão certos, eles estão defendendo o interesse deles. Mas foi aquele grupo que começou uma pequena vaia que não foi seguida por ninguém afora daquele grupo. Então não aconteceu esse negócio de uma sonora vaia ao governador. Isso não aconteceu. O mais histórico presidente do Corinthians, Vicente Mateus, falava assim: é uma meia dúzia de 4 ou 5. Por aí. Professor Jorge, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer revê-lo. Hoje nós estamos na bancada azul desse lado aqui, o Davi nos acompanha. Meu presidente. O Elias também está com azul ali, hoje está tudo azul. Tudo azul. Um abraço para o pessoal que trabalha com autismo, é a cor do autismo. Diga lá, professor, querido. O meu destaque é simples. O meu destaque é objetivo. Olha. O meu destaque é absolutamente centrado. Eu tenho a declarar que o nome dela é Jennifer. Jennifer? Eu achei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Pronto. Isso em homenagem ao Senado da República, pela maravilha de espetáculo que nos deu, de democracia, de capacidade de articulação, de busca dos interesses nacionais. Não se esqueça, senadores da República, querido Senado Federal, o nome dela é Jennifer. O debate hoje gira em torno do papelão de ontem, e quando chegamos aqui, o Everton já colocou um novo ingrediente, um viés no debate, apresentando as suas armas. Porque a gente falou da vergonha, da tristeza que foi ver o Senado, e agora há pouco a Tebet estava discursando,
mas o Everton elegeu mais um culpado nessa história, ou o culpado, Supremo Tribunal Federal. Já já ele vai falar sobre isso, mas antes o seu destaque, Everton. Boa tarde, amigo. O destaque é esse mesmo. Nós tivemos a questão de 20 dias atrás, um dos senadores levantando uma questão de ordem, e a questão legal e constitucional junto ao STF, para saber se senadores que estão respondendo processo, que estão condenados em primeira instância, enfim, poderiam participar ou não da eleição. E o STF disse o seguinte: não, quem decide isso é o plenário, é a casa. Muito bem. Levou mais de 20 dias para responder. Ontem alguém fez um questionamento perguntando como é que deveria ser a votação no Senado, se aberta ou fechada, ou secreta. E o Senado, rapidamente, em questão de minutos, o STF, perdão, em questão de minutos, respondeu que a votação tinha que ser aberta. Ou seja, numa situação, responde que as decisões são intramuros. E numa outra situação, que não interessa ao país, diz que tem que ser uma votação secreta. E aí? Quer dizer, aí, nesse caso, o STF entrou no mérito da questão, decidindo algo que deveria ter sido decidido, aliás, que foi decidido por 50 senadores ontem, que a votação deveria ser aberta, e acabou o Senado modificando essa decisão do Senado, o STF. O culpado, então, se é que se pode dizer essa palavra. Infelizmente, o STF na contramão da história. Vamos debater esse assunto, mas antes deixa eu agradecer mais uma vez a eles e dar as boas-vindas, quebrar o gelo e permitir que eles se sintam absolutamente à vontade em nossa companhia, porque sabem que são bem-vindos. Davi Inácio, tudo bem? Prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Papo dos Dinossauros. Você é um Davi-sauro, está a caminho de ser jurássico, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Dinos. Quero manifestar a satisfação de estar participando do programa. Eu que sou um telespectador assíduo. Que legal, muito obrigado. Ô, Davi, você é natural de onde? Pernambuco. Que cidade? Jupi. Jupi. Existe isso? A 18 quilômetros de Garanhuns. Perto de Garanhuns. A Garanhuns a gente já se Garanhuns tem no mapa. As pessoas... Tem no mapa. O Davi, para quem não sabe, ele é o militar de origem. Isso. Né? Qual é a tua patente? Segundo tenente. Segundo tenente da Polícia Militar, da briosa Polícia Militar de Rondônia. E é advogado, né? Isso. E é advogado. Maravilha. E veio aqui hoje atendendo o nosso convite. Davi somou forças durante a pré-campanha e a campanha para consolidar a candidatura do atual governador Marcos Rocha. Os dois representam aqui uma força-tarefa, uma equipe que trabalhou arduamente para que isso acontecesse, e foi uma equipe relativamente pequena, mas unida. Tudo indica que sim, porque a vitória foi extraordinária. O Elias é um desses. O Elias hoje assumiu a pasta que responde pelo meio ambiente, fundamental para a economia do estado de Rondônia, mas também já tivemos boas conversas, falamos sobre governabilidade, governança, e ele sabe da admiração que nós temos por ele. Elias Rezende, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Papo dos Dinos. Você se soma aos dinos hoje para conversar com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É uma satisfação imensa participar desse programa que tem colocado a sociedade a par de diversos problemas, né? E também as soluções que a nossa sociedade precisa. É uma satisfação muito grande e dizer também que, assim como o Davi, eu também sou um ouvinte, né? Na 98.1. Oh, que bacana. Né? E também um telespectador que sempre eu tenho acompanhado o programa de vocês. E durante esse processo eleitoral nós aprendemos a ter um carinho muito especial pelos dinos. Muito obrigado. O Elias, ele é agente penitenciário, né? Elias, de origem? Sim, sou agente penitenciário. Tenho, com muito orgulho? Com muito orgulho. Né? Estou já no estado há quase 20 anos. Né? E ao longo desse tempo exerci diversas atividades dentro desta carreira e dessa função árdua
né, que o agente penitenciário desenvolve no estado de Rondônia. E hoje estou num outro desafio com o nosso governador, o Coronel Marcos Rocha. Presidente, só para o telespectador entender a razão dos dois estarem aqui hoje. Teria outras razões, mas hoje é essa a razão. É que o governador Marcos Rocha, quando ele iniciou a caminhada, desacreditado por todos praticamente, muito poucos acreditavam na possibilidade de que o coronel Marcos Rocha tivesse alguma chance. Isso eu falo talvez 4 meses antes da eleição, ainda se duvidava, talvez 3, acho que umas semanas da eleição muita gente duvidava ainda. Mas tanto Davi quanto Elias são os companheiros de primeira hora, são das pessoas mais próximas do governador, são aqueles parceiros, talvez mais 1 ou 2 no máximo, são aqueles que realmente compõem assim, os amigos da casa, vamos dizer assim, que estão desde o princípio. Então, eles aqui estão, porque uma campanha eleitoral, a gente conhece ela pelo que a gente vê, mas a gente não vê muitas das coisas que, às vezes, seria fascinante saber e poder ter visto. E o Davi, certo dia, me contou algumas histórias, até de uma forma bastante emocionada, de toda a saga que foi a campanha do Coronel Marcos Rocha. Com tudo acontecendo, talvez até para não dar certo. E quando alguns deles até, vez por outra, presidente, fraquejavam. A minha pergunta está só dentro um dessa... que não fraquejava, que era o próprio coronel. Mas eles é que vão contar essa história. Até a tua deixa, Everton, me ajuda na pergunta que eu ia fazer inicialmente para ambos. E já a gente retoma o tema Senado. O professor quer falar da Jennifer mais um pouquinho, parece que está apaixonado de vez. Estou apaixonado. Em que momento, Davi e Elias, vocês... Ontem a gente brincou no programa com a música do Arnaldo Antunes que fala Agora Vai. E foi o programa todo Agora Vai, Agora Não Vai. Foi. Não sei até agora se vai ou não. No final do programa não chegamos à conclusão, porque o debate era o transporte coletivo. Mas parece que agora vai, retomou, né? Mas que momento vocês sentiram Agora Vai? A vitória poderia mesmo acontecer. Ou não, foi até o final, até a prorrogação em pênalti para vocês, ufa, agora vai mesmo. Ou vocês tiveram a convicção em um dado momento da campanha, não, a coisa está caminhando para vencermos. Ou em algum momento deu vontade de desistir também. Agora não vai. Não, agora não vai mais. Davi? Antes de falar desse momento tão difícil, a gente precisa lembrar que teve um início. Sim. 3 anos atrás, em conversa com o senhor governador lá na Sejus, que era então secretário de Justiça, tivemos um grande problema lá. E eu fui e falei para ele, chefe, por que o senhor não sai candidato a deputado? E ele falou, não, tá louco, tal, eu. E aí, ele na hora... Primeiro era deputado. Primeiro era deputado. Estadual. E aí, na hora, ele falou, não, eu não tenho jeito para isso, de imediato. E aí, passou alguns dias, outra situação, e eu fui e falei para ele, chefe, por que o senhor não sai candidato e tal? E ele falou, não, Davi, não tenho jeito, não tenho paciência para essas coisas e tal. 2 semanas depois, mais ou menos, ele me chamou lá e falou, Davi, eu recebi outros convites também, de partidos e etc. E eu falei, tá vendo? Aí ele falou assim, não tá certo para mim não. Aí eu tô saindo da sala dele, ele falou, Davi, mas você votava em mim se eu saísse candidato? Pô, um voto eu teria, pelo menos. Pelo menos um já tinha, né? Eu falei, chefe, eu fiz uma promessa para nunca mais trabalhar em campanha eleitoral. Fiquei decepcionado, né? E eu falei para ele, eu não só votaria, mas ajudaria o senhor na campanha. Olha só. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Que legal. Então passou mais uns dias. Botou um barulhinho lá na cabeça dele. Passou mais uns dias e aí, de novo, eu provoquei, né? E ele falou assim, tá bom, faça uma pesquisa aí. Se você vê que meu nome é bem aceito, eu vou pensar. E assim eu fiz. Aí chamei o Elias, de imediato, Elias,
vamos tentar convencer o Mas aí também não, vai, ele ouviu Elias, ouviu a Dona Luana, vai. Pô, para aí. É porque trabalhava muito próximo, eu e Elias, né? Ele era corregedor e eu coordenador do sistema prisional. E aí o Elias, não, claro, pô, vamos ajudar o chefe, vamos convencer, vamos. Aí conversamos com alguns amigos e aí um nome muito bom, bem aceito, né? O governador, ele é uma pessoa muito simpática, atende todo mundo e é um diplomata, né? E assim, não tivemos dificuldade. E aí levamos para ele, entusiasmado, que o nome dele era um nome bom. E assim foi passando. E certo dia, depois de alguns meses, ele encontrou o Bolsonaro em Brasília. E ele já conhecia o Bolsonaro, né, desde 89, 88. 88, né? Campanha para vereador no Rio de Janeiro. Bolsonaro fez uma campanha para vereador e eles serviam o Exército, embora em Grupamentos diferentes, né, mas eles já se conheciam ali. E ali o Bolsonaro começou também a carreira política dele, onde ele saiu candidato a vereador lá no Rio de Janeiro. E o coronel teve ali uma participação já na campanha do Bolsonaro. Manteve a amizade. Mas aí o coronel veio para Rondônia. Né? E aí onde houve esse afastamento e o reencontro agora, como o Davi estava falando. Aí o Davi estava dizendo, aí se encontrou em Brasília. E aí o Bolsonaro, isso há 4 meses antes da eleição, disse assim, 3 meses mais ou menos, convidou ele e falou assim, olha, tem uma missão para você em Rondônia, o partido do PSL, e ele, no início, não queria. Disse qual era a missão? Era o partido, né? E chamou ele para sair candidato a deputado federal. Aí aquele planejamento, já aquele planejamento nosso inicialmente, aí já mudou, né? E aí o governador me liga de Brasília, Davi, você é filiado a algum partido? Eu falei, não, senhor. Ele disse, então manda teus documentos aqui, você vai ser secretário do partido. E aí, nesse tom, assim. Aí eu falei, sim, senhor, chefe. E aí iniciamos, como o Bolsonaro insistiu para ele ser candidato a deputado federal, mudamos o planejamento. O rumo. E aí o candidato do PSL a governo era o vice-governador, o Zé Jordan. E começamos a fazer um trabalho. O Jordan vinha fazendo já uma pré-campanha para governo e a gente trabalhando o nome do coronel Marco Rocha para deputado federal. Engraçado, Dinos, faltando 3 dias para as convenções, fizemos uma reunião e ali eu identifiquei que a nossa nominata, eu, assim, por não conhecer todo mundo, eu falei para o chefe, chefe, eu não identifico aqui uma nominata forte. O senhor não quer recuar e manter-se presidente do partido apenas, tal? Ele falou, Davi, não, eu sou candidato, o Bolsonaro me convidou e eu vou ser eleito. Sim, senhor. Isso já para deputado federal. Isso antes das convenções. Aí o grupo reuniu, ligou para ele e disse, não, nós não queremos o grupo, em especial na pessoa do vice-presidente, Cridão, e do Aníbal, o nosso tesoureiro. Ligou e disse assim, olha, Coronel Marco Rocha, o senhor precisa sair candidato a governador. Porque Porto Velho não tem... Foi. Quem falou isso? O Aníbal e o Cridão, vice-presidente do partido. E ele me ligou e eu falei assim, chefe, não conhecia todo mundo, né? Eu falei, chefe, esses caras estão querendo passar a perna. Já pedi desculpa para eles, pro Aníbal, pro Cridão. Já estão querendo te derrubar. Aí ele falou assim... Tirar da parada. Aí ele falou, tirar o deputado federal do caminho. Cadê o Elias? Aí eu falei, Elias está no hotel. Liga para ele e vamos para uma reunião. Isso no domingo. Eu falei assim, senhor, eu liguei para Elias ali lavando o carro.
Aí ele disse, não, vai indo que depois eu acompanho vocês. Sim, o pessoal da reunião cabia num carro também. Só, Também, cabia no carro. Lembrando que essa reunião que o Davi fala que houve a decisão da fragilidade da nominata naquele momento, essa reunião acontecia na varanda de um restaurante aqui de Porto Velho. Verdade. Onde lá estavam 4, 5 o pessoas. coronel, a esposa sede. dele, né, que sempre esteve ao lado, Davi, né? E Enfim, poucas pessoas. não tinha 7 pessoas. Se tiver essa varanda nas fotos, aí a gente quer uma dessas fotos só para imaginar. acho que ali como é que é. E aí, Davi? Vai lá, conclua. Então, aí nessa reunião, o presidente, o vice-presidente do partido, o Aníbal passou o telefone e a gente conversando por telefone. Aí ele começou a falar e nós não tínhamos orçamento. O governador, ele tinha um dinheiro mais curto que ele tinha reservado para sair candidato a deputado federal, né? Que ia gastar com deslocamento, né? E o Zé Jordão em campanha. Jordão em campanha Para governador. para governador. Aí o Cridão, o Aníbal passou o telefone do Cridão e ele conversando comigo e ele pontuou que o partido, que um candidato nosso queria sair ao Senado, tinha pedido ao partido para sair, que bancaria a campanha do governador, Coronel Marco Rocha, com R$600 mil e que 500 mil iria conseguir através de doações, né? E como a minha visão inicial era que nós não tínhamos uma nominata forte, eu fui no telefone e falei assim, estou de acordo. Aí eu falei, chefe, estou de acordo. Aí ele falou, mas você era contra. Eu falei, mas agora estou de acordo. Aí falei para ele como eu enxergava, como eu fazia uma leitura daquele cenário. Eu pensei, eu digo, olha, a nominata não é tão boa, que eu não conhecia todo mundo. E não sabia também o efeito Bolsonaro Exatamente. que ia ter, né? A gente imaginava, mas não que fosse tão forte. Claro. E aí eu falei para o chefe, estou de acordo, porque o senhor é um nome muito bom, o senhor é um homem íntegro, é um homem diferenciado, e nós vamos projetar o senhor para a prefeitura. Ele, não, Davi, não quero isso não. Eu falei, eu aceito, estou de acordo. Aí eu liguei para o Elias disse, não, Davi, o governador precisa de uma estrutura muito grande e tal. Eu falei, Elias, aí contei o que era que eu estava, qual leitura era a minha. Vislumbrando. Aí pronto, aquilo ali espalhou e o grupo todo começou a pedir ele para governo. E assim, o pessoal enxergou o Aníbal, principalmente, e o Cridão, tiveram uma visão diferenciada naquele momento. Uhum. E ali, todo o grupo começou a pedir o Coronel Marco Rocha para governo. Aí ele olhou assim e disse assim, não, eu não quero. Aí todo mundo, o grupo todo já estava aceitando. Ele disse, não quero, não posso. Mas por que não pode? Porque o nosso candidato é o Zé Jordão. Não, aí o grupo começou a se dividir. Olha, se for o Zé Jordão eu não vou, porque nós não temos candidato em Porto Velho e vai ganhar o candidato de Porto Velho. Aí ficou aquela divisão toda e o Coronel Marco Rocha, não quero, não posso, não, seria da minha parte aceitar ser desleal, e não vou. Aí saímos de lá, não vou, falando que não ia. Durante a semana, aí procuraram de novo o Coronel Marco Rocha e eu cheguei a falar para ele, governador e coronel, o senhor é coronel, eu sou tenente, lá na Polícia Militar. Aqui, o senhor é presidente do partido e eu sou secretário. E o senhor não decide só. Aqui é um colegiado. E o senhor está recebendo uma missão do partido. O senhor precisa entender isso. Não é o senhor que quer, é o grupo que quer. E o melhor para o partido é o senhor. Aí ele me olhou, né? Eu até achei que ele ia me enquadrar naquela hora ali. Mas aí ele ouviu, tirou a vista de mim e conversou com algumas pessoas. Até acredito, Everton, que aquilo tenha sensibilizado ele. E ele falou assim para o vice-presidente e para o pessoal lá, falou, olha, tá bom, eu não quero, vocês sabem, não tenho condição e etc, não temos estrutura, mas se o Jordão vier me pedir, se vocês estão certos que eu sou o melhor, e o Jordão vier me pedir, conversar comigo, eu aceito esse desafio. Mas só se ele vier. Eu sei que largaram todo mundo ali, o coronel, e foram atrás do Jordão.
E aí a correria foi grande e tal, enfim. E o Jordan, com grande sensibilidade, ouviu, conversou com o grupo, enxergou também, entendeu a situação, que nós tínhamos essa possibilidade, porque o Coronel Marco Rocha é muito conhecido em Porto Velho. E ele tem uma grande prestação de serviço ao estado de Rondônia. E ali iniciou, quando eu falava para as pessoas que não eram mais deputado federal e sim para governo, as pessoas olhavam e a gente não tinha estrutura nenhuma. Porque o candidato do PSDB já estava com quase 30%, né, Elias? Quase 30% de pretensões de voto. E ali as pessoas, nós ouvimos muito assim, não, um nome muito bom e etc. No dia da convenção, as pessoas ainda achavam que era o Zé Jordan. E foram alguns candidatos de outros partidos, né, olhar, passaram ali pela convenção. Aquela visita tradicional. Aquela visita tradicional. E quando chegaram lá, que perceberam que era o Coronel Marco Rocha o candidato a governo, teve um candidato de outro partido que passou, quando ele chegou lá, que disse assim, Coronel Marco Rocha, candidato a governador, ele mudou o semblante e falou assim, meu Deus, o nome é muito bom. Dali, Everton, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, será que... Porque assim, eu não via uma possibilidade. Eu não via essa possibilidade porque uma candidatura para governo, nós que estamos acostumados a acompanhar, precisa-se de estrutura, de recurso. E outra, ele não fez uma pré-campanha. Né? Então, eu não imaginava que o nome do Coronel Marco Rocha era tão forte. Aí eu fui e falei para o Elias, ó, quando o parlamentar fulano veio aqui, quando ficou sabendo, ele ficou balançado. Elias, é mesmo? Eu digo, é. E seguimos, né, com muita dificuldade. Aqueles 600 mil reais que esperávamos não veio. Não veio, nem chegou perto. Não chegou perto. Nós tivemos, não chegou nem perto. Tivemos 70 mil reais depositados depois de 3 semanas de campanha, né, Elias? E começamos a trabalhar. E umas 2 vezes eu falei para o governador, chefe, deixa eu ir, Elias, resolver essa situação, porque o compromisso é com o partido, não é com o senhor. Não. Vamos trabalhar. Quer dizer, vocês queriam buscar dinheiro. A gente queria uma campanha pesada, não, né? porque o compromisso que foi feito com o nosso grupo é para ficar bem entendido. 600 mil reais. Esse resolver a situação era buscar apoio. Segura a história nos 600 que não chegaram, nem os 300 de Esparta, quanto mais os 600. Que a Pemasa vai dar um recado pra gente agora na tela, por favor. Bom, para você que gosta de cuidar muito bem do seu veículo, o lugar certo é aqui, gente. Pemasa Pneus, que te oferece muita qualidade associado a preço justo, que é super importante, né? Aqui eles trabalham com pneus de passeio, caminhonete, caminhões, tem também pneu agrícola com condição de pagamento super facilitado, serviços de mecânica, alinhamento, balanceamento, motor, regulagem de farol, serviços de ar-condicionado e muito mais. E tudo isso, gente, com equipe capacitada para te oferecer muita qualidade nos serviços, que é super importante, viu? E condição de pagamento aqui é muito facilitada. Dependendo dos serviços aí, eles parcelam em até 12 vezes nos cartões. Então, quer mais o quê? Facilidades e qualidade e preço justo você encontra aqui. Pemasa Pneus, a sua autorizada Goodyear aqui no estado de Rondônia. Vem e aproveita. Muito obrigado, um abração ao pessoal da Pemasa, localizando você sobre o programa especial de hoje. Além dos temas do Brasil e do mundo, nós estamos recebendo 2 convidados. O Davi e o Elias contam causos, histórias, curiosidades da campanha eleitoral. O Davi parou na história dos 600 que nunca chegaram, ele vai continuar, mas concomitantemente a isso, nós estamos recebendo fotos, imagens do Senado Federal. Agora há pouco chegou do Copanax uma bem curiosa da senadora que brigou com o senador. Não devolveu a pasta, mas entregou flores para ele. Deu flores brancas para ele. Eu vejo flores em você, titãs, né? Já nós vamos mostrar a Cátia Abreu entregando flores pro... É Maranhão, o senador, né? Que brigou com ela. Ou ela brigou com ele, tirou a pasta, foi embora. Ela falou, não vou te devolver a pasta, mas eu trouxe flores. Tem fotos do Collor de Mello com o Renan.
Tem fotos bem curiosas e imagens lá do Senado que nós vamos mostrar já já. Nosso querido Nonato está nos ajudando hoje com a produção. Nonatinho, pode pegar o microfone e participar da prosa também. Presidente, já é dinossauro eleito para isso. O Richard Campanari está dizendo assim: Everton, você tem 2 grandes sujeitos aí contigo. Olha que legal. E mais um falando conosco agora. Não sou eu? Não sou eu? Desculpa. A Lidiane... Ou seja, o carente. A Lidiane Martins diz que está ligada no programa, diz que parabéns pela pauta. Muito obrigado, doutora Lidiane, muito obrigado. Legal. E também o Márcio Castro Rodrigues dizendo assim: olha aí, essa dupla dinâmica são os braços fortes do nosso governador Marcos Rocha. Maravilha. Eles trouxeram fotos também. Daqui a pouco nós vamos ilustrar um pouco mais essa prosa e o telefone do programa para o qual você manda mensagens aparece na tela, e essas tuas mensagens elas rodam aqui no rodapé da telinha e todos os telespectadores leem. Por isso, é muito bem-vinda a tua palavra, a tua mensagem, a tua crítica, a tua observação. O programa você também fique por perto. Pode continuar, Davi, me perdoe a indelicadeza. Nós tínhamos o nosso anunciante para chamar. A Pemasa é a marca parceira dos dinos e mantém a programação local viva e ativa. Estávamos nos 600. Que nunca chegou. Então, nada dos 600 mil reais. Cadê a grana? A gente, eu, Elias, porque a equipe inicial era eu, Elias, o governador, e a esposa, a primeira dama, Dona Luana. E o estresse grande, aquele estresse, então iniciou a campanha. Os candidatos a deputado estadual e federal foram fazer a campanha deles, foram para campo. E nós trabalhando. E um certo dia de estresse eu falei: chefe, eu sou secretário do partido, Elias, deixa a gente resolver isso. Aí ele: não, negativo, vamos trabalhar, vamos pedir voto. Nós temos que fazer a nossa parte. Aí enquadrou a gente: sim, senhor. E assim foi feito. Começamos a trabalhar e depois da terceira semana foi depositado 60 mil reais, né, Elias? 60 mil reais. 70 mil. 70 mil e locado 2 caminhonetes pra gente. E iniciou as viagens timidamente, né? Aqueles partidos, só que as pessoas, principalmente os evangélicos, abraçaram a causa do Coronel Marco Rocha e foram nos apoiando, né? Então começou a surgir as reuniões. Nesse início nós tivemos algumas pessoas que não é que acreditavam na vitória do governador, mas acreditavam na mensagem que ele trazia. Porque o Coronel Marco Rocha, ele tem a facilidade de transmitir segurança. E ele tem um testemunho dele é compatível com o discurso. É um homem que tem uma prestação de serviço no estado de Rondônia. É uma pessoa do bem, transita bem com todo mundo. Então as pessoas foi conquistando e aumentando o nosso grupo. E aí o deputado Eider apresentou uma pessoa que trabalhava com marketing ao governador, e ele contratou ela. Acho que foi a única contratação, né, Elias? Que foi a Lidiane Martins, que nos ajudou muito. Depois, terminou o primeiro turno, ela aí começou a fazer, às vezes, de agenda, né? Então assim, começou a aumentar. E eu me afastei. A marqueteira fazia agenda também. E eu me afastei, Everton, para fazer uma cirurgia no olho, uma semana. Quando eu retornei, aí em seguida já viajei para o interior. Isso faltava 18 dias para o primeiro turno. E o Elias falou: Davi, Elias pegou um batidão maior de viagem, né? E o Elias falou: Davi, rapaz, eu estou admirado. O interior, rapaz, a coisa está crescendo. Nessa hora, vocês já começaram a acreditar que dava? Qual de vocês dois, nesse momento, já sentia que dava segundo turno e dava para chegar? Nessa viagem que foi para Buriti... Porque a gente sente as pessoas, né? Sente a resposta. Nessa viagem para Buriti, quando o Elias me falou que a campanha estava crescendo muito, eu, assim, acreditei, mas não com aquele entusiasmo todo. Estava com o pé atrás, hein? Quando chegamos em Buritis, que eu vi aquela grande carreata, aí eu
eu falei, meu Deus do céu, Elias, a coisa mudou. Aí ele falou, meu irmão, a coisa mudou e está pegando grandes proporções. Mas tem um episódio em que o Davi negou o governador 3 vezes. Esse episódio foi... Eu pensei que ele não ia falar sobre isso. Eu pensei que ele ia negar. O Davi virou Pedro. Ele pulou de propósito. Isso foi antes da viagem. Isso ainda foi lá, mais no Domingo, aquele episódio. Numa reunião antes desse dinheiro ser depositado. Antes desse dinheiro ser depositado, eu cheguei lá para o governador e falei assim, chefe, coisa tá feia. Nós estamos sem estrutura para isso. Aí ele falou, vem aqui para casa. Aí o Elias tinha ido em Jaru e fui eu e a Lidiane Martins. Chegamos lá, sentamos na mesa, tal, e começamos a conversar. Aí eu falei, chefe, eu preciso disso. Aí ele olhou, respirou e falou assim, Davi, não temos, nós vamos trabalhar dessa forma. Aí ele falou assim, Davi, vamos ganhar o governo do estado. Aí eu, do lado dele aqui, dona Luana... Isso faltando que uns 20 dias. Aí ele falou assim, aí eu falei, meu chefe, o senhor me desculpa, mas eu não acredito. Aí minha mão assim em cima sobre a mesa, Domingos. Isso no primeiro turno ainda. Aí ele colocou a mão dele sobre a minha e falou assim, Davi, repita comigo, vamos ganhar o governo do estado. O menino birrento. Aí eu falei, chefe, o menino birrento. O senhor me desculpa, mas não acredito. Davi, repita comigo. Vamos ganhar o governo do estado de Rondônia. Aí eu falei, chefe, o senhor me desculpa. Aí ele foi alteando a voz, né, porque ele é muito sereno. Davi, repita comigo. Na quarta vez, a Lidiane estava do meu lado e falou, repete. Fala logo, cara. A Luana começou a olhar e me olhar diferente. Isso agrada ele. Aí eu falei, amém. Mas saímos da reunião ali. O Galo cantou. Me negou. Qual foi o sentimento naquele momento em que o governador recebeu uma ligação? Parei um pouquinho, deixa ele terminar. Por favor, eu queria falar sobre dinheiro. Não, depois. Então terminou aquela reunião e eu falei, meu Deus do céu. Tive que concordar ainda. Aí eu falei para Lidiane, será que o coronel não está enxergando a dificuldade? Nós não temos isso, nós precisamos aumentar a campanha para isso, trabalhar. Davi, vamos trabalhar, vamos. Então, assim, era engraçado, Dinos, que o governador, quando o grupo decidiu que ele ia sair candidato a governo, em momento algum, ele duvidou que não seria eleito. Em momento algum. Até no momento de desespero, de pressão, assim, o próprio grupo que maciçamente, por ver assim, a grande dificuldade nossa, não acreditava, ele acreditava. É impressionante. Ele nunca duvidou. Eu já tinha trabalhado em algumas campanhas antes, já tinha participado, ajudado, mas, assim, não foi uma campanha qualquer. Quer dizer, para o Davi acreditar mesmo, foi só bem mais perto da conclusão da eleição. Isso já lá em... E mesmo assim eu ainda tinha minhas dúvidas. Entendi. Você estava ali fazendo o papel do policial mau, né? É um filme do porque assim, né? Alguém tem que estar... Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que não falo aquilo que as pessoas querem ouvir. E assim, dentro do respeito da consideração, eu falo muito pro chefe às vezes, chefe, isso aqui é desse jeito. E ele toma as decisões, né? Sempre foram assim, na Sejus, enfim. Mesmo depois dessa grande receptividade em Buritis, depois... Aí o que me chamou muita atenção foi Ariquemes. Porque Ariquemes teve mas só antes do... teve a profecia, né? Só quando o Davi fala... Né, o Davi se emociona quando fala nisso. O coronel, ele sempre trazia consigo, né, a confiança de que ele venceria as eleições. E nós, na nossa caminhada, né, em todo o interior do estado, então, assim, sempre quando nós começávamos uma atividade, né, ou até mesmo porque a nossa comitiva, né, vamos dizer assim, de campanha, naquele primeiro momento, quando o Davi falou aqui que ele teve no repouso de uma cirurgia, então éramos 3 dentro de uma caminhonete Triton, né?
velha, que hora ficava sem farol, hora ficava sem alguma outra coisa. Sem combustível? Éramos o coronel, a esposa dele, a primeira-dama, a senhora Luana, e eu. E sempre ele fazia uma oração, sempre. Nós nunca iniciávamos uma atividade sem o coronel fazer uma oração e aquilo comovia muito a gente, porque ele sempre dizia, né, e ele pedia para Deus que se fosse para ele ser só mais um, que não fosse para fazer a diferença, que não deixasse ele ser eleito. Né? Porque o coronel é um homem muito íntegro, ele muito honesto, desde quando eu vim trabalhar com ele na Sejus. E um homem de muita fé. E muita fé. Eu aprendi muito com o coronel Marcos, nosso governador, ao longo desse tempo todo trabalhando junto. E durante esse processo eleitoral, eu pude ver como ele tem uma fé inabalável. Ele nunca duvidou da eleição para o governo do Estado. Isso desde o início. Né? E isso me levou também, desde o início, quando estamos nesse processo, né? Vamos encarar esse desafio, né? E a gente que já passou em outros momentos, trabalhando em outros processos eleitorais, e diante de toda a dificuldade, a gente olhava para aquilo dali e eu comecei a acreditar, né? E ter também aquela fé de que nós íamos vencer essa eleição. Elias, esse desafio passa por uma boa relação com a Assembleia Legislativa. Ontem nós estivemos lá com a SIC TV, foram empossados os deputados. Nós vamos para a primeira reportagem que tem a ver com esse diagnóstico, com esse histórico que vocês estão fazendo de maneira tão emocionada, e é claro que há muito trabalho pela frente. Depois a gente vai migrar para o tema que o Sérgio quer trazer também, e a gente continua conciliando os assuntos da casa com os nossos dois convidados, que certamente já vão acompanhar essa matéria, pensando nessa relação dos poderes que é fundamental para o sucesso do Estado. Vamos lá para a primeira do dia, por favor, produção. Esta é a 10ª legislatura com duração de 4 anos, uma renovação recorde de 50% e com mais partidos, 16 no total. A sessão, para mais de 5.000 convidados, foi presidida pelo deputado Edson Martins, primeiro vice-presidente do mandato anterior. Com certeza, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, vai estar sempre à disposição, agora também de sede nova, para atender e fazer o melhor para realmente o povo do Estado de Rondônia ser bem representado por cada região, os parlamentares que o elegeu. Edson Martins foi o primeiro a fazer o juramento e assinar o termo de posse, seguido pelos demais deputados, em ordem de votação. José Lebrão está no 4º mandato. A gente espera ter a oportunidade e muita saúde para a gente poder fazer o nosso trabalho. Nós já fizemos um trabalho nesses 3 mandatos que tivemos. A gente espera ter muita saúde e a força de Deus para que a gente possa continuar juntamente com os pares, construindo um Estado cada vez melhor que venha atender todas as expectativas da população de Rondônia. Jean Oliveira é o mais novo, com apenas 29 anos e segue para o 3º mandato. Que a gente possa fazer da Assembleia Legislativa uma Assembleia mais representativa, que a gente possa representar a população do Estado de Rondônia, que a gente possa cobrar desse Estado os serviços de excelência à população e que a gente possa motivar ainda mais o desenvolvimento. Anderson Pereira assumiu na metade do mandato anterior e foi reeleito. Se Deus quiser, na linha de trabalho que a gente vinha desenvolvendo, nós vamos continuar trabalhando pelo crescimento, pelo progresso do Estado, apoiando o setor produtivo, lutando pela valorização do trabalhador, que eu também venho dessa origem, da origem sindical, da origem da luta pelo trabalhador, e serei e continuarei sendo a voz de você, trabalhador, dentro da Assembleia Legislativa. 12 deputados estão no 1º mandato. Entre eles, Alex Silva, Adaildon Fúria e Eider Brasil. Fica aquela expectativa, aquele frio na barriga, né? Principalmente para nós que é o primeiro mandato. Mas a expectativa com certeza das melhores. Eu acredito que essa 10ª legislatura, os 24 deputados, em parceria com o nosso governador do Estado, a gente vai fazer um bom governo ao longo desses 4 anos. Geração de emprego, agricultura, saúde, educação, segurança. E com certeza a gente vai representar cada voto que nós recebemos agora nessa eleição. E eu quero trazer um pouco da experiência que eu tive no combate à corrupção na Câmara de Vereadores de Cacoal para o Estado de Rondônia.
Rondônia. E também, né, ajudar a decidir aí essas demandas que envolvem o nosso estado. A minha pauta de campanha foi feita em cima daquela tríade, né? Saúde, segurança e educação. E também voltada para o agronegócio, na economia e o combate à corrupção. Então eu quero trabalhar sim, de maneira abrangente, não tenho medo do trabalho e buscando sempre contribuir de alguma forma para o crescimento do nosso estado. Familiares do deputado Eider Brasil acompanharam a cerimônia na primeira fila. Não tem como a gente descrever essa grande emoção, né? Você vê seu filho e você sabe como foi que criou, né? E para hoje ele chegou onde ele chegou só por graça de Deus. Logo depois da posse, os deputados elegeram as mesas diretoras para os 2 próximos biênios da Assembleia Legislativa, 2019 e 2020, e também 2021 e 2022. Dos 24 deputados, apenas 14 concorreram, divididos em 2 chapas únicas. Eles preferiram assim. Alguns que chegaram a lançar pré-candidatura desistiram e abriram mão de ser presidentes da casa. Nas 2 chapas aprovadas, serão presidentes da Assembleia Legislativa no primeiro biênio, o deputado Laerte Gomes, e no segundo biênio, o deputado Alex Redano. Que você, quando termina o processo eleitoral, os partidos têm que ficar de lado. Nós temos que ter responsabilidade com o Estado. Não importa que se o governo é de um partido ou de outro, se o deputado é de um partido ou de outro. O que é bom para o Estado nós vamos apoiar e o que não é, nós vamos discutir. E assim é o convívio com os deputados. Acho que a amizade, a parceria, esse respeito que a gente tem, acho que é isso. Acho que isso vem do dia a dia do convívio. Estamos prontos para esse desafio. É importante nós mantermos o nosso Estado com equilíbrio financeiro. Hoje nós estamos vendo aí nos noticiários vários estados que não têm mais recursos para pagar funcionários, né, para pagar os fornecedores, mas ao mesmo tempo nós temos que dar uma contrapartida para a população. Nós vamos casar o tema legislativo local com o nacional, já com uma palavra do senador Marcos Rogério, direto de Brasília. Mas antes, que tal cortar um cabelinho, fazer a barba? O professor já está marcando o horário para voltar para o Dom Casmurro. Nunca mais foi o mesmo Jorginho depois de passar pelas mãos hábeis dos Dom Casmurros da vida. Hoje está precisando de um tapinha aí, tá bom, professor. Cara. Não, professor, precisamos dar uma parada aí. Tá bom. Não tá. Eu vou montar a bancada do bigode. Vamos lá com o Dom Casmurro, porque essa bancada do bigode não vai vingar. Vai, por favor. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, eu aqui de novo na barbearia Dom Casmurro para falar para você desse espaço dedicado aos homens. Para você que ainda não conhece, dá só uma olhada nessas imagens que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E tudo isso num ambiente climatizado, super confortável, num espaço realmente dedicado para você, homem. Afinal de contas, eu tô falando de barbearia Dom Casmurro, um clube para cavalheiros. Eles ampliaram o espaço, agora tá maior, pode atender um número maior de pessoas. Tudo para oferecer para você comodidade e muita tranquilidade na hora de fazer o seu cabelo e a sua barba. Falei para você de barbearia Dom Casmurro, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais. Boa ideia essa da ampliação do espaço, porque muita gente vai até o Dom Casmurro e agora será mais fácil para atender essa galera toda. De bom gosto, é claro, como o Everton Leone, que lá esteve e registrou esse momento para a história dos dinos no Dom Casmurro. Épico da minha vida. Mostra, por favor, a fotinha aí. Olha, ficou bonito, olha lá que legal. Olha a selfie do da esquerda para a direita, o Jonathan, o Rafael... não, aliás, da esquerda para a direita, eu tenho que inverter aqui. Isso. É o Léo da esquerda, tá, de dedinho para cima. O do meio é o Rafael e depois o Jonathan é o maior. E esse da frente? O Léo, dessa frente o carequinha sou eu. O Léo é sócio do Alexandre. O Alexandre não estava aí. Esteve aqui conosco. Sim, sempre está com a gente aqui. Mas a eles, o meu abraço, realmente muito legal. Davi, Elias, vocês vão... Desculpa, Everton. Excelente trabalho que eles realizam lá. Sem dúvida. Davi, Elias, vocês vão falar e os dinos vão comentar a relação com o Legislativo,
ele no âmbito estadual, mas no federal também a importância de o governo tratar de temas relevantes do Estado com a bancada. O senador, ex-deputado senador Marcos Rogério mandou mensagem para a gente agora, direto de Brasília. Nós vamos saber o que diz o senador e agradecemos a bondade dele em abrir a agenda para conversar com a SIC TV e os dinossauros. Por favor, produção. Essa gravação dele, essa mensagem agora, né? dele é de 2 minutos atrás. Foi agora, quase tempo real. É o delay de chegar de Brasília para cá. É verdade. Vamos lá, por favor. Everton Leone, tudo bem? Um prazer poder participar do seu programa e trazer aí algumas informações em relação à eleição para a escolha do presidente do Senado. Neste momento, a sessão para a eleição do presidente está acontecendo. Nós tivemos ontem mais de 7 horas de discussão, de debates, de enfrentamentos aqui e, na madrugada de hoje, uma decisão do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou o cancelamento da decisão do Senado de ontem pelo voto aberto e determinando que a votação para a escolha do presidente seja por voto secreto. Obviamente que a determinação do Supremo vai ser cumprida, mas isso não impede que os senadores manifestem o seu voto. Diga em quem votou. Isso deve acontecer no Senado, aqui no plenário do Senado, pela maioria dos senadores. A polarização está entre 2 candidatos, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e o senador Renan Calheiros. Eles dividem a preferência do plenário. Existem outros candidatos. Muitos estão, inclusive, declinando, renunciando suas candidaturas em apoio ao senador Davi Alcolumbre. É o caso do senador Álvaro Dias, que renunciou à sua candidatura. A senadora Simone Tebet também se manifesta no sentido de renunciar à sua candidatura em apoio a Davi Alcolumbre. Por qual a razão? Para que não haja na divisão a possibilidade, segundo eles, disso favorecer a eleição de Renan Calheiros. Portanto, essa polarização já existe, Renan de um lado, Davi Alcolumbre de outro, e com essas renúncias, isso favorece muito a eleição de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, por sinal, é também o meu candidato. Mas essa decisão sobre quem será o presidente do Senado, eu acho que nós vamos ter ela dentro de mais 1 hora, 1h30 no máximo, porque já está na fase final dos discursos dos candidatos à presidência do Senado. Portanto, esse é o cenário da eleição aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senador Marcos Rogério, com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Ele foi meu repórter na Rede TV em Ji-Paraná, quando eu comecei minha carreira aqui em Rondônia. Dava uns cascudos nele. Dava uns cascudos nele. E agora ele tá vivo. Depois ele foi morar na Nova Zelândia um tempo. É mesmo? E me trouxe uma gravata bonita, tenho até hoje. Bacana. Só quero fazer uma observação para complementar mais uma informação. O Marlon, que aliás é o autor dessa pauta aí, a gente está tentando o senador Confúcio Moura também. Perfeito. Tá? Mas o Marlon acaba de me anunciar, me avisar que o Major Olímpio também renunciou à sua candidatura. Entre esses que estão declinando. Entre a gravação do Marcos Rogério e esse momento, Major Olímpio, ele renunciou também. Professor Jorge, eu vou introduzir o senhor no debate, eu estou bastante quieto, mas eu creio que essa tua análise vai ajudar. Essa tua análise vai ajudar a deixa que a gente tinha falado para os nossos convidados, e certamente o Sérgio, que é nosso especialista em tema da política, com sua coluna, vai poder dissertar a respeito. A política brasileira, professor, ela segue moldes ainda dos anos 40. Sim. Ela não modernizou, ela não evoluiu. Mas a sociedade, sim. E agora, mais recentemente, com Primavera Árabe, com o Brasil 2013, junho de 2013, e outras manifestações que foram aprofundadas nas redes sociais e redundaram na eleição de Bolsonaro, na eleição de Marcos Rocha, mostram que é uma sociedade mais proativa, mais eumídia, mais dinâmica, que protesta mais, que quer modernidade, que quer mudanças. A política não caminha na mesma diligência. Exato. Por que será, professor? Porque a eleição do Renan Calheiros é uma prova disso. Sim. Concorda? Eu concordo. Eu faço a seguinte análise. Pois não. Em primeiro lugar, a política reflete interesses de natureza econômica. Isso a gente não pode esquecer que a camada política é uma camada que está suportada ou que dá suporte aos interesses das estruturas econômicas do país. A mudança é algo que a economia sente de maneira muito sensível a ela. O caso, por exemplo, que nós temos aí, do artigo 60 do Regimento do Senado Federal, que estabelece claramente
que o escrutínio é secreto, está escrito lá, literalmente, escrutínio secreto. O que significa que o voto não pode ser aberto. A decisão de mantê-lo aberto é flagrantemente inconstitucional porque, primeiro, viola o regimento da casa, que é a lei máxima que rege o procedimento de um poder. E criou uma figura bizarra, porque aquele que manifestar o voto, ele se posiciona de um jeito, e aquele que não se manifestar cria uma interrogação gigante sobre ele. Isso não é bom politicamente. E tem um terceiro elemento aí. Tem aquele que vai votar no Renan e vai dizer que não votou. Perfeito, também. Mas veja bem, Criou a por bizarrice. que é secreto? Olha o que eles criaram. Olha só, por que é secreto? É secreto exatamente para proteger interesses econômicos que são historicamente vinculados à economia brasileira. Mas remete à velha política. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dando suporte ao que o senhor iniciou na sua fala, exatamente porque esta é a leitura que a gente tem que fazer acima do aparente. Entende? Existe um oculto. Esse oculto é exatamente os interesses econômicos. Política só existe com suporte econômico. Assim como independência política só existe com independência econômica. O Rabino Newton Bonder, na Segredos Judaicos para a Resolução de Problemas, fala do oculto do oculto. Esse é o oculto do oculto. E um detalhe, quando se você abrisse o voto, você ensejaria a possibilidade da pressão mais legítima, que é a pressão do povo. Exato. E essa não interessa. Perfeito. Que é uma sociedade que modernizou. A sociedade, eles votariam contra o Renan em razão da pressão popular, que essa é legítima. Essa é que nós temos um efeito colateral da democracia no caso do Renan. Diga lá. Ele tem um curral eleitoral nas Alagoas. E esse curral o mantém no poder. Não fosse isso, e isso é um efeito colateral da democracia, ele jamais se elegeria se dependesse do voto de qualquer outro brasileiro. Peraí, deixa eu concluir meu raciocínio. Então, quando a gente diz que a política brasileira está mudando, eu quero contestar. Eu disse na minha análise que não está. O Renan Calheiros tem a possibilidade de ser, pela 5ª vez, o presidente do Senado, isso demonstra que não mudou nada. A minha análise, Sérgio, é que a sociedade brasileira está mudando. A política brasileira continua a mesma. Exatamente. A política é a formalidade com que se dão as relações. Mas a sociedade está mudando sim, mas em slow motion. Mas bem mais rápido que a política. Bem mais rápido que a política. É óbvio que o escrutínio secreto protege o eleitor. Exato. Assim como o escrutínio secreto protege o eleitor que elege, por exemplo, o coronel. O direito de livre expressão do voto nasce justamente do sigilo do voto. O voto precisa ser sigiloso, neste particular. Só que nós temos um detalhe, que quantos senadores são? 54. 50 senadores decidiram que a votação seria aberta. Sim, mano. E esse é voto também. É voto. É uma decisão soberana do plenário. Tem razão, Tem razão. Então, totalmente. Se há uma decisão do plenário com 50 senadores votando pelo voto aberto, muita maioria. Apenas 4 ou não se manifestando, votando contrariamente, o STF não poderia ter entrado nessa decisão. Não foi convidado para a festa. Né? Entrou de bicão. O que eu coloco é que o regimento da casa, ele, não violando a lei, tem precedência. O plenário não pode decidir ao arrepio do regimento da casa. O regimento da casa é aquele. E mesmo que eu concorde que o voto para o representante do povo... certeza. Eu não tenho aqui agora o regimento. Mas tenha convicção disso. Desses 50, certamente nem todos gostariam que fosse assim. Mas na verdade são deve haver algum mecanismo, deve haver lá no regimento interno que possibilite que o plenário, que é soberano sempre, possa modificar essa decisão. Perfeito. Eu acho também. Esse encaminhamento. Mas porque senão, isso morreria já na Comissão de Constituição. Só repetir, são 81 senadores. Você concorda com a análise do Everton? Concordo totalmente.
Infelizmente, eu depois tenho uma pergunta para o Davi. Pro professor de história que ele tá eu tenho em parte, não é totalmente, não. Ok. Ô, Elias, como lidar o senhor com... Não, o professor nunca diverge completamente. Não, eu divido em parte. Mas eu tenho fundamentos... Eu tenho fundamentos pelos quais eu posso divergir em parte e vou explicar agora de maneira claríssima. Não precisa, não. Existe. Ninguém quer saber. Mais de 70 mil pessoas por minuto por segundo, né? 80 mil por segundo. E mais, só em Porto Velho. Só em Porto Velho. Aumentou agora para 81 mil. Agora 81 mil. Tem que dizer o seguinte, existe, o Everton deve estar correto e eu acho que sim. Também não estou com o regimento aqui. Mas deve existir um mecanismo pelo qual o plenário, que é soberano, e a palavra soberania quer dizer que não há questionamento em relação à decisão colegiada. É por isso a ideia de soberania. Perfeito, Everton está correto. Eu imagino que exista isso. Só que, porém, entretanto, contudo, todavia, isso tem que passar por um processo legislativo. Porque senão o plenário mudaria as regras a minutos. A cada minuto mudaria a regra. A regra não pode mudar dessa forma. Professor, o tema é relevante demais. Exato. Exato. O que acontece? É a expectativa da população. Eu entendo, olha mas o que nós estamos falando. Eu sei, mas eu estou limitado pela barreira da lei. O regimento é a lei própria do Senado. Na verdade, a lei sempre nos pega no debate aqui, né? Ela volta toda hora. Eu tenho que fazer isso, eu não posso... nos provoca. Eu não vou legalista, professor. Professor, eu já estou preocupado com outras coisas. Ninguém liga pra ninguém. Eu vou embora dessa desgraça. Eu não estou mais nem preocupado com esse assunto. Elias, já passou. Você vai responder após o Urbano Norte e o Davi também. Como se relacionar, a intervalo, como se relacionar com esses poderes, com esse espectro que ainda existe? Há uma modernidade na sociedade, há uma renovação no Legislativo, comprovada, no Senado, Câmara e Assembleia Legislativa, mas há muito ranço ainda, há muita engrenagem sem graxa, que não vai. Como se tratar disso? Como é que vocês estão enxergando a presença do governo e vice-versa nesse cenário do Legislativo? Depois do intervalo, os dois vão falar, nós continuaremos o debate e o Serginho quer continuar contando a história da campanha com outro tópico. Rapidinho, fique por perto e continue mandando sua mensagem, por gentileza. O nome dela é Jennifer. Muito bem, estamos de volta. Hoje no nosso auditório, acompanhando os nossos convidados, o Fabrício. Meu partido é o Brasil. Bela camiseta, Fabrício. Obrigado pela presença. Davi falava de forma elogiosa a teu respeito. Agente penitenciário. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Deixamos, Sérgio, para os nossos convidados a pergunta sobre a relação com o Legislativo, nacional, estadual, e eu agradeço ao Sérgio, 81 senadores, mas na reunião que tratou dessa decisão, 54 estavam presentes, 50, como disse Everton, com propriedade, votaram pelo voto aberto, acabou não dando certo. Davi, você começa então, vamos falar contigo já, depois o Elias complementa a expectativa, como é que vocês enxergam esse cenário, por favor. Dinos, Coronel Marco Rocha, nosso governador, ele é um verdadeiro diplomata. Ele é uma pessoa muito sensível, ele fácil acesso, fino trato. Assim que saiu o resultado da eleição, eu, Davi, cheguei com ele e conversei, chefe, nós precisamos nos prepararmos e verificar ou procurar identificar um candidato à presidência da Assembleia. E ele olhou para mim e falou assim: Davi, os poderes são independentes e harmônicos. Não vou apoiar nem desaprovar ninguém. Eu fui eleito para comandar o executivo do Estado estadual. É fake, então, a nota de que ele teria imposto uma candidatura? É um momento bom para você esclarecer. É um momento... assim... os adversários, eles vão trabalhar para inviabilizar o governo do Coronel Marco Rocha. Nós sabemos isso. E eu estou falando para vocês aquilo que eu
que estou todos os dias com o governador, o que aconteceu comigo. Eu acredito. Ele me cortou de primeira. Nada de interferência. Foi isso, sabe por quê? Ele falou assim para mim, Davi, da mesma forma que eu não quero interferência no executivo, eu não vou fazer ou trabalhar para A ou B seja eleito. Ele deixou isso claro publicamente, né, Davi, lá na inauguração do prédio da Assembleia. Quando todo mundo esperava que ele fosse fazer comentários sobre a eleição, ele foi lá e disse, olha, eu estou estendendo a mão para quem quer que seja o presidente. Não quero influir em nada. E falou isso no discurso público. Isso talvez tenha distensionado o clima, que alguns deputados estavam preocupados, né, que ele pudesse eventualmente interferir. Então essa mão estendida do governador lá naquela inauguração refletiu ontem, porque o primeiro discurso do Laerte ontem foi para devolver a mão estendida, né? Então acho que foi muito bom. Perfeito. E nós temos acompanhamos também alguns segmentos dizendo que o coronel não queria nenhum contato com este ou aquele deputado. Isso também é mentira. O coronel ele se dá bem com todos os deputados, né? Então não teve essa interferência. O que o coronel quer mesmo é regularizar as contas do Estado, e ele conta muito com os deputados para isso. Ele acredita muito que os deputados vão colaborar muito para que o Estado possa ter essa regularização das suas contas. As dívidas do Estado estão aí. O coronel tem... Tem hora que eu até comento com o Davi como é que o coronel aguenta isso, porque ele não é de tomar café da manhã. E quase nunca ele almoça. Você vai lá, o coronel está lá 3, 4, 5 da tarde despachando, porque o gigantismo dos problemas, né, e vem nesse momento agora, nesse início, né, então você precisa apresentar logo uma solução, startar uma série de medidas que tem que ser tomadas. E às vezes eu chego lá, chefe, 4 horas da tarde, você já almoçou hoje? Não. Eu não sei como é que ele aguenta isso, porque ele não é de tomar café pela manhã e não gosta de ficar comendo em intervalos, né? Tem que nem o Sérgio Pires. Tem dia que sai. O governador, eu falei com ele 23 horas um dia dessa semana e ele me escreveu, estou chegando em casa para almoçar. 23 horas. Não, tem dia que 1h30 da manhã ele está mandando mensagem no WhatsApp pra gente, aí a gente acorda de manhã, tem uma mensagem do chefe aqui. Aproveito, já que a gente entrou na seara da relação com a Assembleia Legislativa, peço que me permitam, para mandar um forte abraço para um amigo muito precioso, com quem viajo de moto, meu colega de motorcycle, e amigo de longa data, o Pedro Pimentel, que enfrenta uma barra pesada com a saúde, mas Deus é bom e a gente acredita que ele ficará bem, porque é uma figura extraordinária. O senhor falou uma palavra errada aí, presidente. O senhor falou motorcycle. Gente... É motociclo. Tá bom. Eu conheço motociclo. É motinho. Beni Andrade. Olha, eu não fale no Beni, porque eu não estou aguentando de saudade do Beni. Ai, meu Deus do céu. Beni, você... Tá me ouvindo? Aquela paixão não morreu. Eu tinha um amigo meu que tinha um motociclo. Motociclo? E o senhor tinha um triciclo? Eu tinha porque gaúcho tem um triciclo, né? Trilegal, triciclo. Se fosse no Texas, seria motorcycle. Meu Deus do céu. É que eu fico feliz em ouvir o que o Davi e o Elias estão falando, porque, hein, Sérgio, remete a uma paz que muita gente apregou que não existia. Que é uma torcida. E pro bem do Estado é melhor que tenha. Ou não quer também, perfeito. Presidente, ao lado, a par de... O nome dela ser Jennifer. Vai, professor. Existe uma coisa interessante. Vai, Tafarel. Eu quero só comentar a fala do Sérgio em relação ao relacionamento entre quer dizer, a fala do governador em relação aos deputados, aos poderes especificamente. Eu entendo o seguinte, eu acho que o coronel Marcos Rocha deveria ser exemplo para outros governadores pretéritos e os futuros principalmente, porque os pretéritos pouca coisa podem fazer, mas quando ele diz, acho eu, estender a mão àquele que for o presidente, isso não é um apoio nem um desapoio à pessoa. É sim, entendo eu, um apoio ou desapoio, na verdade um apoio ao poder instituído, regular, funcionando em conformidade com a lei. Então, se ele fizer, se o governador fizer, e eu já disse isso para ele aqui, se ele fizer aquilo que ele disse que vai fazer, o estado de Rondônia será um outro estado em muito menos tempo que 4 anos. Então, é a única coisa que eu disse a ele, eu disse pessoalmente, ele é meu amigo, trabalhamos juntos. Eu disse a ele, se você fizer aquilo que prometeu,
pode ter certeza que as coisas vão andar bem. Porque você quer fazer aquilo que está parametrizado pela ordem, parametrizado pela lei, parametrizado pelos bons costumes, e todos os homens livres e de bons costumes, homens e mulheres, vão apoiá-lo incondicionalmente. Aqueles que não o apoiarem no que é certo, é porque certo não são. Perfeito. Porque eu tenho amigos que apenas dividem comigo aquele que eu acredito. Platão escreveu frase, que está calcada... Dizia, já morreu. Já morreu um pouquinho atrás. Acho que ano passado. Morreu, Morreu para você. Que é um filho ingrato. E ele continua vivo no meu coração. Permita, diga, Davi. Só uma observação no seu sábio comentário. Coronel Marco Rocha, ele é uma pessoa só. Ele é um homem de uma face só. Ele não representa. Eu conheço o nosso governador há 30 anos, desde quando iniciamos eu terceiro sargento e ele segundo tenente, isso no 1º batalhão, na 2ª companhia do 1º batalhão. Ele sempre foi essa pessoa que é. Ele não é uma pessoa aqui na frente das câmeras e lá e nos bastidores outra pessoa. Ele é essa pessoa simples, acessível, é esse homem de fé e esse diplomata. Davi, mas tu falasse várias vezes, o Elias também chegou a falar isso, que o governador é um homem acessível. Eu não posso deixar de fazer esse questionamento, até porque nós temos muita gente nos assistindo e algumas pessoas que tentaram já conversar com o governador e não conseguiram. Eu vou responder. Eu acho que é a hora de se dizer porque está o governador criando essa imagem contrária daquilo que tu está dizendo, de um homem inacessível. Vocês não sabem o quanto é difícil segurar o homem. Eu já fui chamado a atenção algumas vezes. O governador chega no gabinete por volta de 7h30. Ali já inicia uma grande... Mas eu falo agenda. isso também, inclusive, antes dele assumir. É assim, Zé. Ele é muito acessível, ele é muito amigo. E nós precisamos proteger o governador. O governador, como o Elias lembrou, não almoça na maioria dos dias. E nós estamos no mesmo ritmo. Nós estamos no mesmo ritmo. Tem dia de sairmos de lá 9 ou 10 horas da noite, acompanhando ele. E ainda essa semana nós fizemos uma reunião lá com o nosso diretor executivo, o Coronel Raulindo, que é uma pessoa também diferenciada, um homem muito bom, mas nós precisamos proteger o nosso chefe, porque senão ele não tem uma vida, ele não terá uma vida. Então, assim, além de se ter um filtro muito grande nas agendas, ainda ontem, Everton, ligou uma pessoa que queria conversar, trazer alguns problemas do município. E eu expliquei para ela. Eu falei, olha, nós precisamos identificar aí o nosso regional, você vai levar essas demandas ao regional e aí transmitir aos senhores secretários, os responsáveis de cada pasta. Eu não posso permitir que essas pessoas elas sejam atendidas pelo senhor governador quando eu tenho um monte de secretário que pode atender e responder à altura. Aí depois ele falou, não, Davi, é porque eu ajudei na campanha, e etc, e etc, etc. E eu queria tirar uma foto com o governador. Eu falei, aí é outra situação. Aí nós vamos trabalhar para colocar você, ver a possibilidade da gente colocar você numa agenda o mais rápido possível. Então nós precisamos filtrar. A demanda de um Estado é muito grande, Everton. E, enfim, nós o governador recebeu um Estado que tem alguns problemas que ele está dando prioridade, que é a questão fiscal, e nós precisamos dar uma grande atenção, ele precisa dar uma grande atenção e se debruçar com esse problema para se resolver o mais rápido possível. Então, se todo mundo que quiser hoje falar com o governador, ele não terá mais vida. Uhum. Então, nós estamos filtrando e nós temos todo esse cuidado para não magoar ninguém. Nós temos esse cuidado para não magoar, porque ele tem muitos amigos e nós, dentro das possibilidades, nós estamos colocando essas pessoas para tirar uma foto com o governador. Ainda essa semana eu fui cortar o cabelo, Everton. Cheguei lá, o
o Barbeiro, ele tem uma filhinha que é fã do Coronel Marco Rocha. E falou que era fã do Coronel, do Bolsonaro. Eu pedi para na hora gravar. E ela mandou uma mensagem para ele. E nós estamos vendo a possibilidade da primeira oportunidade, ela ir lá dar um abraço nele, como os pais. Então, assim, se nós não administrarmos isso, ele não terá uma vida. O governador tem família, precisa dar atenção à família, ele precisa se cuidar. E só complementando com o Davi, diariamente o governador tem atendido os vereadores, prefeitos, os deputados. Já tivemos aí até uma agenda, o governador do Acre esteve aqui para ver o que de bom o Estado está fazendo aí no setor produtivo, que eles possam implementar ali no Estado. E alguns correligionários, o governador tem atendido ali diariamente. Alguns empresários que vêm trazer as suas demandas, reclamar, né, da morosidade de algumas situações. A exemplo lá da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, que é uma secretaria que o desenvolvimento do Estado passa por ali. Né? Então, assim, o coronel tem dado uma atenção e, nesse momento, para poder ter o conhecimento real de todos esses problemas, né, que os 52 municípios estão enfrentando. Então, atender esses vereadores, esses prefeitos, acaba que a agenda para uma visita dessa de cortesia, né, de quero abraçar o governador, eu ajudei ali na campanha, ela vai ter que ser postergada. Mas e os representantes dos poderes, Elias? Tribunal de Justiça, Contas, Assembleia, Senado? Esses todos já tiveram, né, o coronel já teve, ainda antes de tomar posse, ele teve visitando o TCE, ele teve visitando o Tribunal de Contas, ele teve visitando o Ministério Público, e nós estivemos junto com ele ali. Então, tivemos boas conversas com o doutor Edilson, do TCE, o doutor Walter Waltenberg, do Tribunal de Contas, o Ministério Público, o nosso procurador-geral. Agora, se cria todos, também, também muita fantasia, né? Porque, de vez em quando, se ouve assim, o governador não atendeu fulano de tal. O cara já foi 3 vezes lá no governador, já falou governador 3 vezes, mas as pessoas criam factoides para tentar passar essa imagem de que o governador é uma pessoa hoje inacessível. Eu vou interrompê-los para chamar o Urbano Norte aí com a palavra o líder da minoria em plenário, Sérgio Pires. Vamos lá, por favor. O aplicativo de mobilidade urbana de maior sucesso em todo o norte brasileiro, você já sabe, é o Urbano Norte. O quê? Ainda não baixou? Tá perdendo tempo, é de graça e está disponível em todas as plataformas. Baixe agora e comece a usar. É muito fácil, rápido e ainda mais, é mais barato. Baixe agora, comece a usar e ainda concorra ao sorteio de prêmios. Ficou curioso? Acesse agora Urbano Norte em todas as plataformas. Pague no cartão débito, crédito, no dinheiro à vista. Tenha muito mais confiabilidade e agilidade nas suas viagens. O Urbano Norte espera por você. É só baixar o aplicativo e pronto, começar a usar. E não esqueça, concorre ao sorteio de prêmios. Urbano Norte, o seu aplicativo de mobilidade urbana. Baixe agora e boa viagem! Muito bem, forte abraço ao pessoal do Urbano Norte. Sérgio Pires tem a palavra, não sei se é o tema de antes ou se é o novo. Rapidamente, até para responder aqui ao nosso telespectador, o Ronaldo Mitoso do Amaral mandou uma mensagem dirigida ao Davi. Como é uma coisa muito pessoal, meu amigo Ronaldo, eu vou mandar uma mensagem para o Davi para que ele te responda depois. É uma questão que não é pública, então não é o caso de trazer falar aqui no programa. A segunda pessoa, a Isabel Cristina, está nos assistindo, diz que é fã dos dinos, manda um abraço e um beijo a todos os dinos e um especialmente para mim. Então eu fico todo envaidecido, né? Porque tu, Isabel, tu é a única pessoa que dá bola para mim nesse programa. Ninguém mais, aqui nessa mesa eu sou destratado. Davi, deixa eu te perguntar uma coisa. A média aqui é 485 abraços pro Beni e um pro Sérgio. Não, meio. Serginho, só pode não. Como envolve a nossa querida TV, SIC TV lá de Cujubim? Opa. A Neide Alberto mandou para mim uma foto aqui dizendo que o restaurante Bom Prato lá de Cujubim tá ligado, o pessoal tá assistindo lá nesse momento, o pessoal, a clientela assistindo o programa nesse momento lá em Cujubim. Um grande beijo, Neide Alberto. Um bom prato não iria mal agora, não. Um bom prato de feijoada agora. Um bom prato tá encheu d'água aqui. Davi, você estava contando as histórias de campanha
E o governador comentou uma coisa muito curiosa. Ele estava numa passeata, eu acho que em Buritis, que ele me falou, não tenho certeza, e recebeu uma ligação de que um grupo de empresários teria feito uma doação para a campanha de R$700 mil, num momento que vocês não tinham dinheiro para nada. E ele mandou devolver o dinheiro. E aí, o que vocês sentiram? Não deu vontade de sair correndo, não? Sérgio, assim, nós tivemos grandes dificuldades, mas, como Elias lembrou, o governador sempre falava: não quero ganhar o governo do Estado se for para manter a mesma politicagem. Eu quero fazer um governo diferenciado. Nós tivemos uma doação de R$100 mil, e não foi identificado quem depositou. O governador de pronto mandou, acho que teve a de R$100 mil e teve mais algumas coisas, parece que de 3 depósitos de 1.000 e alguma coisa, enfim. Engraçado, eu não tive apenas uma lição de fé durante a campanha, mas também Deus me deu a oportunidade não só de ver uma campanha diferenciada, mas de participar, de ter contribuído para eleger o governo do Estado completamente independente. Não tem compromisso com grupo de empresários, com políticos, com amigos. Desde o início da campanha, Dinos, o senhor governador falava assim: não prometa, nunca diga que vai dar isso ou aquilo para ninguém, porque eu não autorizo. Sempre foi muito claro. A mensagem dele era essa. Para se fazer uma doação, precisava identificar quem era e tinha que ser de forma legítima. Essa foi a determinação que nós recebemos. Caixa 1. Sim. Então, essa era a orientação, era a determinação, e ele não aceitava. Não queria nem ouvir. Nós tivemos... E outro, nosso discurso sempre foi esse. Sem promessas, não tinha o toma lá da cá, ele sempre lembrava nas reuniões, sem toma lá da cá, um governo independente, que é realmente para ter a tranquilidade de decidir da melhor maneira para o estado de Rondônia. Presidente, nós temos a hora que o senhor quiser, o senhor pode chamar fotos. Sim, eu queria rodar essas fotos e já deixar pronta a matéria da paralisação ou dos ônibus, porque eu queria emendar a relação legislativo-governo com a relação governo-prefeitos. Eu vou usar como emblema o prefeito de Porto Velho, que é a maior cidade, mas saber dos convidados como é que isso já está acontecendo ou se dando, a aproximação com os prefeitos, o ouvir os prefeitos, o sentir os prefeitos. E eu falo isso com muita propriedade, se vocês me permitem, porque foi lançado ontem e eu estou dando consultoria de comunicação para um dos mais completos institutos de gestão do Brasil, que é o Áquila de Belo Horizonte, que tem uma filial em Manaus e está vindo para Rondônia também. O Áquila se especializou em gestão pública e privada e lançou ontem o maior e melhor indicador dos municípios e estados do Brasil, que é o IGMA. São 40 indicadores que eles reuniram num algoritmo para que os gestores tenham todo o extrato de como estão os municípios, em todos os aspectos. É um algoritmo vivo, diariamente ele vai recompondo o que melhora e o que piora em cada município. E certamente nós vamos ter a oportunidade de levar ao governador para que ele também possa fazer essa leitura, ter essa métrica e ajudar os prefeitos do estado. Então o próximo tema que tem a ver com a prefeitura tem a ver com a relação governo-prefeitos. Mas temos fotos, e até dá para o Davi e para o Elias narrarem um pouco em cima das fotos que episódios são esses. Eles que começaram falando que as reuniões começaram lá atrás, na varanda de um restaurante. Aqui está o governador e o Elias fazendo uma selfie. Isso aí, vejo que o governador está ali estudando, estava antecedência de um debate. Um debate, ok. Perfeito. E ele estava estudando ali todos os temas, para poder... Aqui está meditando. Tá um cansaço, né? Elias vai estar exonerado. Elias acaba de ir para a marca do pênalti. Acaba de ir para a marca do pênalti. Está brilhoso. Ali o Elias. É uma da nossa... Isso foi uma carreata aqui em Porto Velho. Vai seguindo. Muita foto.
Isso aí é a equipe já no segundo turno que cuidou da nossa segurança, né? Aí é o aeroporto, né? Aqui no aeroporto que ali nós pertinho da Rima, do dois meu amigo voos Gilberto. que nós fizemos, esse foi um dos momentos. Isso aí foi lá em Guajará-Mirim, uma das empresas lá que Primeiro abriu turno. as portas no primeiro turno pra gente. O empresário nós não o conhecíamos, chegamos em Guajará-Mirim, né, sem muitos contatos, e o empresário abriu as portas ali pra gente. Como emagreceu o Marcos Rocha na campanha, né, Elias? Foi muito sofrido, foi, né? Demais, o cansaço, né? conheço Noites ele, dentro da caminhonete, também, né? Comia pouco, né? Trabalhamos Essa é uma juntos, da nossa viagem também. Legal. Essa senhora é interessante a história. Tem uma outra imagem onde ela está lá no canto segurando esse cartaz, sozinha. E aí eu fui lá, o coronel olhou aquela imagem. Aquela senhora para terminar a história, por favor. Obrigado. Vai aparecer mais tarde essa uma foto. professora, né, na cidade de Cabixi. Cabixi, né? ok. Salvo me engano é Cabixi. E essa professora estava sozinha, longe, segurando esse cartaz, e aquilo me chamou a atenção do coronel, que ele estava lá aqui já no segundo turno. Ele estava em cima do carro de som, né? E eu fui lá tirar essa foto com ela, ela falou assim, eu queria muito tirar uma foto com o meu governador, né? E essa senhora falou algumas coisas que me emocionou muito, e aí nós fizemos esse registro. Tem uma outra foto dela aí, onde ela está lá sozinha, segurando o cartaz. Aí uma das nossas duas viagens com a aeronave, nosso deputado ali junto com o nosso momento. E aqui, como ele sempre se sentiu à vontade, que eu costumava dizer, é o programa que mais deu a abertura e tratou muito bem o coronel desde o primeiro turno, né? Abriu muitas as portas e ele se sentia muito à vontade, né? A descontração dele com todos Como fazemos com todos, né? Aqui estão os giros todos aí, rapaz. Olha que legal essa foto. Pois o Elias manda pra gente essas fotos. Como eu disse aqui em outro momento, por favor, me manda. É que o coronel sempre iniciava e terminava os nossos trabalhos com uma oração. Esse foi um dos encontros com o pastor Silas Malafaia aqui, e ali ele estava ali fazendo uma oração pro coronel e a Luana. Raro momento do café da manhã, né? Quando a gente chegava, isso aqui em Porto Velho, tomando café. Aquele cenário ali é da Roma da 7 de setembro. Isso aí, a gente dentro da nossa Triton, que foi o nosso carro de batalha. Nessa viagem aí. Agora sim é o filho do próprio Marcos Rocha. Nessa viagem aí, É engraçado quando o Davi falava aqui da reunião que decidia que o candidato seria a governador Marcos Rocha, o grupo, nessa foto aí tá praticamente todo o grupo que decidiu. Né? Então, Elias, naquela imagem lá atrás... Cabem duas Triton. Volta o carro lá. Aquela imagem lá atrás, por gentileza. naquela viagem, ele e o Elias, a dona Luana não tinha viajado, e nós três na estrada. E teve alguma situação lá de um comentário, e eu falei assim, meu chefe, se a gente for para o segundo turno, o senhor é governo do estado. Aí ele olhou para mim e disse, como é que é, Davi? Eu falei, Davi, eu vou ser governador do estado. O Davi não entendeu ainda. Não tinha entendido o recado ainda. Pega na minha mão, Davi. Não, aí eu falei assim, amém, né? Eu já tinha levado no puxão de orelha, eu falei amém. Davi, se eu for governador do estado, você vai me dar o quê? Aí eu olhei, eu falei, meu chefe, eu vou dar o quê de presente pro senhor? Ele disse, não, você vai me dar o quê? Governador, né? Aí ele insistiu, né? Você vai me dar o quê se eu for governador, se eu for eleito? Eu falei, eu vou dar um relógio pro senhor. Saiu o relógio, né? Aí, então, eu devo um relógio para ele. Essa é a pergunta. Não pagou? Não deu presente? Já ganhou essa eleição há quanto tempo? Ainda o relógio até hoje. Não acreditou ainda. Ainda não acreditou ainda. Não caiu a ficha do Davi ainda. Não, porque, assim... Passou da hora de dar esse presente. Mas eu vou comprar um relógio para ele. Tá certo. Ali no centro tem por R$1,99. Não falou que não disse que relógio era, ué. O município de Porto Velho vive um drama do transporte coletivo. Nesse tema, a gente remete aos nossos convidados a expectativa da relação deles e do governo, claro, com os prefeitos do estado de Rondônia. É curioso, a gente quer saber, a partir da capital, naturalmente. Vamos falar desse drama que parece que está a caminho de ser solucionado. Será? Roda pra gente, produção, por favor. A decisão ocorreu durante uma assembleia na sede do Citeto Peron. A proposta aprovada pela categoria é que a contratação seja feita a partir de um novo regime de trabalho. Ficou decidido que voltamos ao trabalho agora,
nesse exato momento, mas desde que o contrato de trabalho ele seja zerado, a gente recorrer na justiça do dia 31 para trás, e é hoje, do dia 1º em diante, uma nova etapa, um novo contrato de trabalho com a empresa que vier operar o sistema. Horas mais tarde, a proposta foi aceita pela diretoria da Amazon Tour, que é a empresa interessada em operar o transporte coletivo na cidade. Através de uma transmissão online, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, garantiu que os ônibus estariam liberados no início da tarde. Nós estivemos todos esses dias trabalhando atentamente nessa questão, inclusive até participando de audiências judiciais, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, na última quarta-feira, embora não sejamos obrigados a participar desse tipo de audiência. Mas o fato é o seguinte, a questão está resolvida. Agora, até por volta do meio-dia, das 12, 13 horas, já começam a rodar aproximadamente 50 ônibus, com a promessa com a possibilidade de se chegar aí a 70, 80 até o final do dia e se estar com toda a frota rodando já aí a partir de segunda-feira, que é justamente o momento da volta às aulas. Isto foi um longo trabalho de articulação, de negociação. Apenas para que vocês tenham uma ideia, no último feriado da instalação do município de Porto Velho, passamos a quinta-feira inteira em reunião, sexta-feira, sábado, domingo, enfim, conseguimos resolver uma questão extremamente complexa, onde envolvia um conflito de gestão empresarial entre dois grupos, ações na Justiça do Trabalho por parte do sindicato, ações na Justiça Estadual também por parte do consórcio, enfim, e o prefeito, a prefeitura, a equipe da Centram, Coronel Kisner, o novo secretário de Trânsito, enfim, toda essa equipe, não é um trabalho só do prefeito, mas é um trabalho feito a várias mãos, nós conseguimos resolver esta crise enorme. Diria que foi a maior do nosso governo, embora não tenhamos responsabilidade direta na ocorrência desses fatos. O fato é que, embora a Justiça tenha concedido 30 dias para que resolvamos a situação, em 48 horas, 72 horas no máximo, ao invés desses 30 dias, nós estamos felizes de conseguir resolver essa questão do transporte. Agora, a solução definitiva não é essa, meus amigos. A solução definitiva virá quando do start do processo licitatório definitivo, aonde haverá uma concessão de vários anos, e que era o que deveria ser feito. De agora em diante, crise do transporte resolvida, turma do contra, passe o final de semana com raiva, porque eu sei que tem muita gente que estava torcendo para que nós não resolvêssemos, mas Deus está ao nosso lado e a população, boa parte dos homens e mulheres de bem da nossa cidade, a maior parte, eu diria, estão ao nosso lado. Um grande abraço a todos vocês. E na tarde desta sexta-feira, 80 ônibus voltaram a circular na capital. A intenção é que até segunda-feira, pelo menos 120 já estejam rodando. A decisão foi principalmente para não prejudicar o início das aulas. O assunto ônibus é o final de uma trajetória, de uma saga. Talvez não dê para a gente esmiuçar, e o fizemos na rádio durante a semana. A vontade de trazer esse assunto é para tratar de temas de prefeituras com o que o governo pode ou não oferecer. Mas você tem uma observação? Eu quero falar do desnecessário. Pois não, claro. O prefeito se referia à turma do contra. Achei tão desnecessário ter. Não precisava Para que cutucar a onça com vara curta, já que a onça está solta? Já tinha dado o recado. A onça está solta. Perfeito. Não faz isso. Mas enfim. O papo volta já, depois de um rápido intervalo. Continue mandando sua mensagem, porque nos nossos celulares aqui, muitas mensagens estão chegando, e os do Elias e Davi estão até com a bateria no fim de tanta mensagem que está chegando. A gente volta já. Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Dom Casmurro. Clube para cavalheiros. Urbano Norte. Seu aplicativo de mobilidade 100% rondoniense. Miralinda. Águas Miralinda. A única de Rondônia com pH 6,08.
É muito show mesmo essa informação da Mina Linda, porque a qualidade da água passa pelo pH. E ela tem um pH elevado, sinal de qualidade. Beijo grande ao pessoal da Mina Linda. Abraço ao meu mestre, professor de Aikido, Paulinho Batista, que está assistindo. Vou retomar as aulas, professor. Por favor, tenha paciência comigo e não peguem muito pesado no retorno a elas. Um abração. Everton Leone, sessão abraço, primeiro-ministro. É o seguinte, o Luizinho, taxista lá do aeroporto, o papo de redação é sempre muito agradável, parabéns a todos. Meu amigo Sérgio, meu grande ídolo Beni, sempre mandam muito bem. O nosso querido colega Luiz Martins, lá de Ariquemes, esposo da Jana, ele e a Jana Mota, nossa repórter, estão lá assistindo em Ariquemes o nosso papo de redação também. Muito obrigado a eles. O Márcio Castro Rodrigues, da mesma forma, mandando um abração para o Davi e para o Elias, ele esteve junto na caminhada. Também temos aqui deixa eu ver quem mais está comigo aqui. É muita gente, olha só, mas tem aqui um jovem... Puxa vida, mas peraí um pouquinho. Amanda, diz que está ligada na gente, minha querida amiga Amanda Cristina, um beijo para ela que está me acompanhando, diz que é fã número 1 da gente. E tem um assistente aqui seleto, né? O governador Marcos Rocha. Ai, que beleza. Na verdade, ele tá de olho nos dois, porque eles não vão falar demais, né? Tá monitorando. Ele tá dizendo parabéns pelo programa, abraço para você. Abraço para você, pro Jorge Peixoto, pro Sérgio Pires, pro Domingue Júnior. Saudade do Beni Andrade. Aí eu disse assim, obrigado, governador. Beni vai ficar honrado. Ele diz, Beni Andrade é um grande homem. Honrado não vai chorar. E aí, só que eu tenho uma notícia ruim pro Elias. Infelizmente, Elias. Aquela foto lá. E eu quero... A foto do soninho. Eu quero dizer pro Elias que foi um prazer muito grande. Foi muito bom. Ter visto você ter estado no governo. Foi muito bom. Ele tá dizendo, Elias está exonerado por botar essa foto aí eu dormindo. Elias, você foi um grande secretário. Foi muito bom. Com a vida mais curta de um governo. O governador mandou ele assim, ó, bons sonhos. Bons sonhos. Bom, descanse, Elias, descanse. Posso mandar um abraço para um amigo meu? Deve, professor. É sessão abraço nesse retorno. A sessão abraço é o seguinte, eu quero mandar um abraço para um amigo dileto, que é o engenheiro Damián Jorge Vargas Ramírez. E tá certo? Posso falar assim? O nome certinho, professor, o nome dele por favor. Damián Jorge Vargas Ramírez. Meu ortopedista lá em Ji-Paraná, José de Jesus Almada Molina. Então, vamos assim falar com o governador mandando gargalhadas aqui. Muito bom. Felipe Killing, que está acompanhando o programa, abraço aos gremistas de Porto Velho, ele está dizendo, muito obrigado. Tem mais gente aqui, mas depois eu falo. Nos assistindo agora, o homem de quem virei fã e grato por Deus ter usado ele na minha vida. O cara que salvou meu joelho, Serbino, abraço Serbino, ao pessoal da companhia, Tiago, amor enorme por vocês, carinho, gratidão eterna, viu? Obrigado pela audiência também, pela força e parabéns pelo Verdão, o teu Verdão tá indo bem, espero que não judie do meu timão hoje, por favor, peguem leve. Presidente, o Márcio Castro Rodrigues está me falando, eu não sei se o Davi vai querer falar sobre isso. Manda. Diz que alguém chegou a querer agredi-lo na campanha? Houve um problema com o ex-vereador, alguma coisa assim? O Davi fez cara de quem não me lembra, quem não se lembra. Tem isso. É verdade, a gente numa campanha tem situações inusitadas, né? Não me recordo, não vi nenhuma, ou não presenciei nenhuma cena de agressão. Mas nós tivemos momentos de muita tensão. De muita tensão nós tivemos, pela dificuldade, pelas circunstâncias, né? Do que é uma campanha. Ele diz que foi engraçado, ele diz aqui. Que esse episódio com esse vereador, ou ex-vereador, que estava brabo. O Elias não quer, o Davi não quer contar. Pronto. Não, eu não... Continua não lembrando. Continua. O Davi tá abalado com a história do relógio. Segunda-feira vim aqui e me conta essa história. Davi, Elias, como conciliar? Até que ponto o problema da cidade é um problema do governo? Na verdade, nós não temos como separar, né, o município
do governo, né? Porque às vezes a pessoa fala, esse é um problema do governo do estado e esquece que o município acontece muito. Né, faz parte do estado. E partindo dessa premissa, é que o governador está preocupado em atender todos os prefeitos, porque agora desmancha-se os palanques, né? Agora é o momento de governar para o estado de Rondônia. Para todos. Né? Para todos agora. E o governador Marcos Rocha vem aí numa votação histórica, né? Foram mais de 530 mil votos. Né? Então, o estado tem que ser alcançado pela mão do executivo, e as prefeituras estão, independentemente da sigla partidária hoje, né, esses prefeitos serão ouvidos e atendidos pelo governador Coronel Marcos Rocha, né, naquilo que o estado puder alcançar esses municípios. Então, essa separação, né, muitas vezes elas nos traz uma confusão muito grande, né? Porque você acha isso é obrigação do município, isso é obrigação do estado, isso é uma obrigação do legislativo. Então nós temos nesse momento nos separarmos dessas obrigações, né? E todos ter em mente o bem comum da sociedade rondoniense. E vale dizer aqui, Dinos, que o governador ele está muito preocupado com a população. E ele é um homem que preocupa muito com as pessoas. Ele fica pensando, preocupado com certas situações, né, que às vezes fala assim, mas isso daí não é um problema que o senhor tem que se preocupar. Mas ele se preocupa. E preocupa muito, né? E isso envolve a gente, como eu falei aqui agora há pouco. Na madrugada ele está mandando mensagens para a gente, né? Porque ele fica ligado o tempo todo nos problemas. E o governador, ele quer mudar a história de Rondônia. Agora, sozinho, ele não pode. Ele precisa dessa população que o elegeu para ajudar, e ele confia muito no Poder Legislativo para que a gente faça isso. E essa situação hoje com os agentes penitenciários, quando é que vão resolver? Nós não podemos esquecer de que um dos princípios da administração pública é a legalidade. Então, assim, tem algumas demandas que o Estado não pode executar. Perfeito. Até mesmo para que não sofra nenhuma responsabilidade, porque algumas despesas são específicas dos municípios e que o Estado, para gastar ali, teria que ter uma grande justificativa. Tem que fazer um convênio, tem toda uma situação. O governo do estado, ele não pode, ele não vai fazer aquilo, conseguir fazer aquilo que é atribuição e específica. Tem as limitações impostas pela lei, né? Mas o desejo do senhor governador é atender o máximo possível. Deixa eu dar um exemplo clássico, então, que é algo que está muito recente na minha memória. Aí nós já vamos para os agentes. Ao mesmo tempo em que a prefeitura negocia, tem tratativas, e o próprio governo também, como herança do Daniel Pereira, com a Bolívia para escoar por aqui a castanha da Bolívia, a madeira e o sal, e não mais pelo Chile, ao mesmo tempo em que esse escoamento portuário se daria por aqui, o Porto Chibatão foi embora. Vai para Humaitá, deixando de operar aqui, e é o maior porto privado da América Latina, que não quer mais fazer investimentos nem na Belmonte, nem no Barranco. Já decidiu, já está com os investimentos lá. Os demais permanecem aqui, mas podem ser puxados por esse grande investidor. Até que ponto, então, Davi e Elias, uma situação que é do município, da economia do município e é também do Estado, pode ser tratada numa parceria? A questão portuária, o passar por aqui dessa produção toda e até mesmo a vinda da produção da Bolívia para rodar por aqui. Para ajudar, presidente. Pois não, Sérgio, e a perda, o risco de a perda de 80 milhões de reais por mês de ICMS. Perfeito, perfeito. Coloco esse tema como de prefeitura de estado, mas tem muitos outros, mas não sei se vocês podem ou gostariam de falar sobre isso. Por favor. Na verdade, assim, essa questão toda, estado, município, nós não podemos nos distanciar. Nós temos os entraves financeiros, certo, que o estado certamente tem. E também tem toda a questão, as limitações legais. Né? Perfeito. Nós, por exemplo, fala-se aqui dessa questão da estrada do Belmonte. Né? E do porto como um todo. Vamos da questão portuária, né? Vejamos que ali, as questões legais ali é uma questão do município.
Né? Entendi. Mas o Estado já esteve ali agindo, já fazendo um reparo naquela estrada, né? O DR esteve ali, que os empresários ali daquela região estiveram conversando com o governador e ele prontamente meia hora depois determinou que o DR fosse para lá fazer uma atenção ali. O prefeito de Porto Velho esteve conversando com o coronel também, já, e esse foi um tema também, e isso preocupa, né, não só nós, como o governador tem se preocupado muito com essa questão, especificamente desse porto, né, que está se deslocando as suas atividades para Humaitá. E aí, como falou, que essa perda da arrecadação, ela nos preocupa, claro. Então, esse momento de unir as forças, vencer essas limitações legais sem infringir, por óbvio, a legislação, mas encontrarmos uma alternativa para que possamos juntos enfrentar esse problema e trazer o melhor para o Estado. Fazendo a emenda, o tema do Everton, você responde, Davi, por favor, da questão dos agentes penitenciários. Então, poucos adversários, que o coronel Marco Rocha é uma pessoa muito simpática. Um grupinho pequeno vem tentando tirar o foco do próprio governador, porque se você traz problema, acaba tentando tirar o foco, né? E divulgando que o senhor governador tem alguma diferença com os agentes penitenciários. O que é em verdade. O coronel Marco Rocha, o nosso governador, ele é uma pessoa muito sensível. Eu me recordo que quando estávamos na Sejus, ele fazia questão, Everton, de atender todo e qualquer agente que chegasse lá. E vejam que a carteira da Sejus, o gigantismo da Sejus, ele é muito corrida, é problema demais. Se administrar uma unidade prisional é problema, imagina 52 unidades prisionais. E ele atendia do mais moderno ao mais antigo, sempre com muito respeito a cada profissional ali. E o senhor governador, ele fez o que pôde ali na Sejus. Ele chegou ali na Sejus e em 3 anos ele adiantou em 40 anos. Eu estou falando para vocês porque eu sou oficial da Polícia Militar, acompanhei todos os problemas, o início do sistema prisional aqui em Rondônia e já trabalhei por diversas vezes ali em intervenções nos momentos de crise. Quando chegamos na Sejus, não se tinha equipamento de jeito nenhum. E o coronel Marco Rocha conseguiu licitar, fez aquisição de todo o material que se precisava para conduzir a Sejus, além de melhorar a estrutura ali para os profissionais trabalhar. Então, assim, ele tem um grande carinho com a categoria. Para você ter uma ideia, na campanha, quem muito nos ajudou foi parte dos agentes penitenciários. E hoje nós temos agentes penitenciários secretários de estados, nós temos hoje agentes penitenciários em outras funções. Parte dos agentes penitenciários foi quem fez a segurança do governador na campanha. Hoje nós temos, né, e eu agente penitenciário que sou, e outro que está ali nos acompanhando, nós temos hoje 5 agentes penitenciários na cabeça do governo. Nós tivemos 4 agentes penitenciários na equipe de transição do governo Marcos Rocha. E essa é uma questão importante, não é que o coronel não tem absolutamente nada contra agentes penitenciários, como muitos vem dizendo por aí. Mas a verdade é que o que se pleiteia hoje, né, a categoria está pleiteando hoje, se for atendida só em 2019, nós vamos ter um impacto de 47 milhões de reais na folha. Isso só em 2019. Não é que não se merece o aumento que estão querendo, claro que sim, né? Mas se atendida for esse pleito, é um efeito cascata. Aí vem aí saúde, educação e tantos outros, né? Então nós temos que ter muita responsabilidade. Primeiro nós precisamos ajustar as contas do Estado, para depois nós pensarmos nessas questões de reajuste salarial. E veja que, em momento algum, no processo eleitoral, o governador Marcos Rocha prometeu o aumento do salário. Pelo contrário, né?
tem vários vídeos aí que pode ser comprovado na página do Facebook do Coronel Marcos Rocha, tem lá, né, os vídeos de discurso de campanha dele, onde ele fala que não há promessa de aumento de salário nesse momento, não tem como fazer isso, nós precisamos ajustar as contas do Estado, né, e os agentes penitenciários, o coronel encampou uma batalha, como o Davi falou aqui, fez-se em 3 anos e meio de gestão do Coronel Marcos Rocha na Sejus, o que não se fazia há muitos anos. Então, nós precisamos entender todo esse processo que é muito complicado, né? O sistema penitenciário, ele não é fácil de gerir, e isso não é um privilégio de Rondônia. O sistema penitenciário nacional, ele passa por dificuldades que todos nós sabemos, né? E Rondônia, se você for comparar com diversos estados, Rondônia avançou muito no sistema penitenciário. Claro que nós temos muitos problemas a serem resolvidos ainda, né? Mas não podemos agora chegar e atender esse pleito da forma que está se querendo, porque a folha vem num crescimento. E o Estado precisa, com a responsabilidade que o caso requer, administrar bem isso para que nós não entramos no vermelho, porque o Estado hoje está numa situação aí que se diz no azul B, né? Quase ultrapassando essa linha de limite. Então nós precisamos, com muita responsabilidade, administrar toda essa situação, e o governador é sensível aos problemas que vem enfrentando o sistema penitenciário, mas neste momento o Estado tem que sobressair os interesses de toda uma sociedade. Presidente. Pois não, Everton, siga lá. Eu tenho 2 fotos para me mostrar. Tem um casal aí, rapidinho, por favor. Uma foto que eu quero mostrar, veio lá de Jaru, Flamarion Bandeira. Casal. Fotos de gente dormindo estão proibidas, tá? Gente dormindo, ninguém mais. Ninguém mais. Boa tarde, meus amigos. Diz o Flamarion, nós não perdemos seu programa, somos de Jaru, sou Flamarion Bandeira, minha esposa Graziela, manda um alô para nós. E somos Marcos Rocha. Votei, confiei nele, vou confiar, e é homem de Deus, está dizendo aqui o Flamarion Bandeira. E maravilha. Tem uma foto aqui que é na verdade, que quem está trazendo isso para nós é o pessoal lá da produção, que é a botinha da Xuxa. Que história é essa de botinha da Xuxa? Olha aí, ó. A botinha da Xuxa, cara. Olha só, a botinha da Xuxa. É a sua cara, Sérgio. Olha só. Eu não sabia que o Sérgio era Paquito. O Sérgio Pires com a botinha da Xuxa. Tênis LGBT. É esse olha só. Sérgio Hilarier. O pessoal da produção. Olha só. Flagrou. Ao vivo. Dá uma mexidinha aí, Sérgio. Aqui, ó. Mexidinha isso, mexidinha ó, sozinha, com marca. Coisa linda. Não é do Elias, tá? Não é do Elias. Senhores, uma honra tê-los aqui hoje. Muito obrigado nesses 2 minutos finais. Peço a vocês que se despeçam, não deixando a porta trancada em nenhum momento. Ela estará sempre aberta. São bem-vindos. Obrigado. Deus os abençoe. Quero agradecer a oportunidade e deixar claro para os dinos, para todo o estado de Rondônia, Coronel Marco Rocha continua o mesmo homem. Semana atrasada ele me chamou na casa dele rapidinho, e que ele também não me exonere. Cheguei lá. Porque um já foi. Um já foi. Cheguei lá, ele estava fazendo lanche para o filho mais novo, simples do mesmo jeito, de calção, de camiseta, preparando lanche para o filho, lavando a louça ali. Continua, não tem glamour, não tem, enfim. Não subiu para a cabeça o poder. Não subiu. Outro dia eu recebi de um cidadão uma foto. Ele foi ao cinema com a família, lá no shopping. E as pessoas paravam ele para tirar foto, e um telespectador mandou a foto e eu botei no jornal. Elias, a você também muito obrigado, viu? Foi uma honra tê-lo com a gente. Eu agradeço essa oportunidade de nós falarmos um pouquinho sobre essa história, né? É uma história bonita que o estado de Rondônia está vivendo agora. E dizer que o governador Marcos Rocha, ele se preocupa muito com o estado de Rondônia, né? E ele quer fazer o melhor para o estado de Rondônia. Ele conta com essa grande parcela da população rondoniense que o elegeu, né? Com o apoio dos deputados. E como administrador formado que ele é, eu tenho plena convicção de que o coronel Marcos Rocha será um excelente governador para o nosso estado de Rondônia.
Domingo, quando bate a saudade, Roberto Carlos, anos 70. Que show de bola. Obrigado, Dinos. Obrigado tchau, tchau. O nome dela é Jennifer. Fique na paz. Muito obrigado. Até segunda. Tchau. Ela é Jennifer.